Olá pessoal, 7 de outubro de 2022, estou aqui hoje em Brasília e gravando esse vídeo para falar uma coisa com vocês, especialmente com vocês cristãos que porventura ainda têm dúvidas daquilo que Deus está fazendo na nossa nação. Eu quero trazer algo do coração de Deus para que a gente possa cada vez mais se posicionar diante disso. Eu quero começar contando o seguinte: em 2016, há 6 anos atrás, eu estive aqui em Brasília ministrando numa igreja sobre oração e intercessão a poucas quadras daqui. E momentos antes da programação começar ali, Deus começou a me dizer o seguinte: filha, se levante e ore pelo Brasil. Eu quero que você interceda pela nação, porque eu tenho uma palavra para compartilhar com você, filha, a fim de que você entregue a essa igreja onde você está ministrando. E o Senhor me disse: do improvável, Deus provará o seu poder. De onde ninguém espera, daqui de Brasília, daqui desse lugar, Deus começará a transformar o Brasil. O lugar que é chamado o lugar da corrupção será chamado o lugar da retidão. O sol da justiça nascerá sobre Brasília, trazendo cura em suas asas, em seus raios, cura para todo o Brasil. E nós sabemos quem é o sol da justiça. Cristo é o Rei, Ele é o sol da justiça, da retidão. E o Senhor dizia mais: que se levantem os remanescentes do Senhor em Brasília, que se levante a igreja do Senhor nesta cidade, Brasília, ou em todas as cidades do Brasil, em todos os estados. Brasília é a cidade do avivamento para toda a nação brasileira e para o mundo. E o Senhor começou a falar comigo naquela tarde que Ele levantaria um Ciro para o Brasil, alguém que ainda que não conhecesse Deus profundamente, seria alguém a ser usado pelo poder de Deus para fazer uma obra na nossa nação, para libertar o Brasil de coisas que trouxeram tantas maldições para a nossa nação. O Senhor, Ele trouxe naquele dia a palavra base, a palavra bíblica. Ele trouxe, depois, se você puder ler, leia. Ele trouxe ali o capítulo 45 do livro do profeta Isaías, onde o Senhor, Ele promete ao povo de Israel libertação, e Ele diz ali, através do profeta, que Ele iria levantar um homem que não era crente, digamos assim, que não era do povo de Deus, não era judeu, um homem chamado Ciro, um rei persa, através de quem Deus libertaria o povo de Israel do Império Babilônico. Eu contei para vocês um relato de 2016, agora eu quero contar de 2018, brevemente aqui. 2018, estavam começando a aparecer algumas possíveis pessoas para se candidatarem à presidência do Brasil. E o que aconteceu? Ali no primeiro semestre de 2018, o Bolsonaro começou a aparecer como uma opção de alguém que iria se candidatar também. Lembrando, o primeiro semestre de 2018 não era época de eleições ainda. E naquele tempo, eu como cristã, também procurando discernir a vontade de Deus, o que Deus queria fazer para a nação, para aquele ano de eleição. E eu não conhecia o Bolsonaro. Eu tinha algumas coisas que depois eu passei a conhecê-lo mais. Eu via ali no Bolsonaro algumas coisas que eu não concordava totalmente, algumas falas, algum jeito de ser, e eu pensava assim: meu Deus. E o que eu fiz? Eu fui orar a Deus e perguntar: Senhor, o que o Senhor está fazendo na nossa nação? Em julho de 2018, eu tive um sonho que o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, tinha sido eleito como presidente da República. E eu ali naquele sonho, naquela visão em sonho, em 2018, para acordar ainda, eu acordei com a voz do Senhor falando firmemente comigo e dizendo: filha, é Ele, aceita. É Ele que eu estou levantando, aceita. E eu me recordo que eu acordei assim meio cambaleando, minha mãe é uma intercessora, e eu fui falar com ela: mãe, senhora, eu não acredito o que aconteceu. Deus falou que é Ele, Deus está levantando o Bolsonaro, é Ele.
É Ele, Deus falou comigo e falou, é Ele, e aceita. E depois o Senhor continuou falando naquele dia, naquela semana comigo, que Ele era o Ciro a quem Deus estava levantando. Nosso papel como cristãos é entender, é discernir a vontade de Deus, é quem Deus está levantando como um governador, como um presidente, e para nós como uma nação democrática. Deus, Ele dá o discernimento para a igreja, Ele mostra, assim como Ele fez com os profetas no Antigo Testamento também. Deus mostrou para Samuel os reis que seriam ungidos e tantas outras histórias. Deus mostrou para o profeta Isaías que Deus estava ungindo um homem, um rei chamado Ciro, que não conhecia o Senhor, que não fazia parte do povo judeu, mas a quem Deus estava levantando para usá-lo como instrumento de libertação na nação de Israel. E esse é o nosso papel. Deus, Ele trabalha em parceria, Deus, Ele nos mostra o que Ele está fazendo. Nós discernimos como igreja, mas nós também precisamos partir para a ação. E hoje, mais do que nunca, hoje é claro também qual é a direção de Deus para o Brasil, e você e eu, nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus já nos revelou. Nós vimos então que Deus tem levantado sim um tipo de Ciro, um arquétipo de Ciro na nossa nação, para que o PT, para que o comunismo não destrua a nação brasileira. Eu espero que tudo que eu te disse aqui tenha trazido uma clareza para você, um discernimento sobre o que Deus está fazendo, que apesar das falhas humanas, nós precisamos entender o que Deus quer, porque em toda a Bíblia, em toda a palavra, todos os grandes homens e mulheres de Deus, usados por Deus, reis, juízes, governadores, ministros, nenhum deles foi perfeito, mas eles tinham princípios dos quais eles não abriam mão. Então, meus queridos, esse é um tempo de se posicionar. E por fim, eu quero deixar claro aqui, obviamente, que eu como cristã, eu me posiciono dentro desta direção de Deus. Deus tem levantado o Bolsonaro para começar algo. Ele não é o salvador da pátria, não. Jesus Cristo é. Só que Jesus Cristo, como Rei e Salvador do Brasil, Ele levanta instrumentos, Ele levanta pessoas através das quais Ele traz a vontade dEle. E a vontade de Deus para o Brasil é restaurar a nossa nação, é cumprir as promessas que Ele tem feito há muitas décadas na nossa nação. Deus o abençoe, abençoe você, sua família, abençoe a nossa nação, abençoe o presidente, abençoe os três poderes da nossa nação, e que no dia 30 de outubro você se posicione corretamente, votando. Deus o abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.